Gratidão. E aqui falando sobre o acaso. O acaso não existe. O acaso, por acaso, não existe, né? Então, é uma pergunta sobre como que a gente, mesmo diante de situações complicadas, ou desafios, né? A gente acredita que não é um acaso e como é que a gente transcende isso, como é que a gente muda isso, né? Então, primeiro a gente precisa reconhecer que qualquer situação que aparece, ela está refletindo algo que a gente mesmo precisa fazer com nós mesmos, né? Mas, muitas vezes, uma situação inesperada, que não traz para a gente uma sensação, um sentimento tão bom, positivo, a gente pode mudar isso também. Então, o que nosso trabalho, né, nossa egrégora sempre nos auxilia é a transmutação, é modificar aquela situação. Então, ela veio de uma maneira, mas eu vou perceber ela de uma outra maneira. Então, para perceber de outra maneira, eu vou perceber da maneira como eu prefiro perceber. Então, essa é a grande oportunidade que o universo nos dá, né, de mudar a maneira como a gente vê aquela situação. Então, a gente não reage àquela situação e fala, não, esse não é, eu não gosto, não quero. A gente simplesmente para, observa, percebe que o que aquilo está te dizendo, e mesmo que você não se sinta, né, que aquilo não esteja de acordo com o que você sente que é melhor para você, você pode modificar. Por quê? Porque a mente, ela tende a conceitos e definições, né? Então ela vai colocar um conceito naquilo de gosto, de definição, e aí você fica parado, né? Então, e não tem porquê, né? Porque nada está parado, né? É a gente que, a partir daquele conceito que colocou na mente, ficou ali sem saber para que lado ir. Então, as situações não acontecem por acaso, né? E justamente isso está sinalizando algo que a gente pode transmutar, modificar, e normalmente acontece uma situação contrária àquilo que você prefere. Por quê? Porque quando é uma coisa contrária, normalmente, quando é uma coisa contrária ao que você prefere, veja, isso aconteceu comigo muitas vezes, aquilo está te levando para um lugar muito, muito melhor. Por quê? Porque se você modificar aquela situação, não a situação em si, você ir lá e mudar a situação, mas você em relação a ela, você vai irradiar uma outra vibração, você vai vê-la de outra maneira. Então a própria situação, ela vai ser impactada, né? E aí você vai usar aquela situação, imaginar, ela está aqui, aquela situação que não é tão legal, você vai usá-la como uma alavanca para você ir para uma direção mais elevada, mais aquela que você prefere mais ainda. Então você vai usar como a gente chama, como um catalisador, como um impulsionador, um propulsor, uma mola propulsora que te leva para um outro nível, um outro patamar. Então isso exige que o ego saia da frente, que a mente, aquela mente analítica, cheia de conceitos, definições, ela se retira. Então, quando ela se retira, sua alma, sua consciência pode observar aquela situação como uma oportunidade, e aí você entra numa outra vibração, uma vibração mais alta, uma frequência mais elevada. Por quê? Porque você entra em sintonia com a sua própria frequência, com o seu próprio movimento interno, que vai ver aquela situação como algo, uma oportunidade. Então, imediatamente você vai ver aquela situação como uma oportunidade que está te sinalizando, e não como algo, como um obstáculo. Então, é muito importante a gente fazer esse exercício, porque normalmente em processos de mudança, né, de grandes ciclos e mudanças, acontece isso. E a gente é confrontado com isso para ver como a gente trabalha isso, como a gente responde a isso, até que ponto nós estamos firmes nas nossas metas, naquilo que nós realmente queremos para a nossa vida. Então, aí não existe motivação, nada dessas coisas, porque essas coisas, elas estão muito no nível psicológico, etc.
O importante é você trabalhar no nível da consciência. Então você sai dessa camada mental, psicológica, para o nível do seu ser, da sua consciência, que sabe o que você precisa, sabe para onde você tem que ir, já sabe qual é a sua meta, já conhece o caminho, né? O seu eu superior, o seu modelo, o seu arquétipo falou, acordou, né? O seu arquétipo imediatamente sinalizou, falou, não, vamos embora, né? Isso aqui só está mostrando porque a gente tem que ir para a nossa meta, para o nosso caminho, não ficar aí empacado. Então, o acaso, né, quando a gente acha que não, isso aqui, e quando é positivo também, que se alinham as coisas, a gente fala, por acaso encontrei fulano, por acaso encontrei tal coisa. E não existe, né, não foi por acaso. Você encontrou uma situação positiva, que estava em alinhamento com você mesmo, e então aquilo te reforçou e sinalizou para você que você está num caminho correto. Esse é o caminho. Então aquilo foi uma evidência do seu próprio reflexo, do seu próprio caminhar. Então acaso é realmente para a gente tirar da nossa vida, porque não existe, e o importante é a gente perceber cada situação sem julgar e ver o que ela quer dizer. Porque às vezes a gente, com essa mente, com esses conceitos, a gente acaba atrapalhando, né, o caminho. A gente acaba achando que aquilo não é bom, o que não é. Então, trabalhar essa percepção profunda, ela acontece quando a gente justamente começa a ver as situações como oportunidades. Então você está vendo aquela situação, você vai perceber o que ela quer te dizer. Então é uma oportunidade de trabalhar a nossa percepção e permitir, né, que a mente superior, que o eu superior te guie dentro daquela situação, te mostrando como, por onde seguir, o que você deve fazer, e sempre buscando a solução mais harmoniosa, mais amorosa, onde todos se beneficiam. Por quê? Porque aí você está saindo de uma situação onde tudo está orquestrado, digamos, tudo está organizado, arranjado, você não está prejudicando nada a ninguém, você simplesmente está seguindo e continua seguindo o seu caminho que você escolheu e que ninguém pode te impedir, né? Você escolheu um caminho evolutivo, você sempre vai ter um movimento de elevação que te traz uma nova oportunidade e outra, e você tem que se manter nesse fogo, nesse entusiasmo, para que as coisas se abram para novas possibilidades. Então, vamos encarar o acaso como sempre como oportunidade de a gente aprender e transcender, saber que a gente pode transmutar, não precisa se sentir mal, você simplesmente vai modificar e vai fazer de acordo com aquilo que você prefere. Por quê? Por que você tem que sentir o que não prefere? Nós temos que sentir aquilo que preferimos. Então esse é um dos grandes ensinamentos. No começo eu falava, meu Deus, como é que eu faço isso, né? E aí eu me vi em várias situações, fui colocada em várias situações, onde eu vi aquilo, nossa, e comecei a entender o mecanismo, né, que a gente consegue desenvolver internamente para modificar as situações. E a gente então não entra naquela energia que a situação em si trouxe, mas no movimento energético que ela pode nos levar. Então, o acaso não existe e busque sempre transmutar as situações para a energia que você realmente prefere viver, aquilo que te faz, que te traz entusiasmo, que te traz bem-estar. Gratidão.